A opinião dos outros não importa. Esse é o nosso tema do Eu, Você e um Café de hoje. A opinião dos outros não importa. E eu vou te explicar o porquê que isso nós temos o costume, todos nós aprendemos a isso, a todos os dias nos direcionarmos a uma cadeira de tribunal, sentarmos lá e aguardarmos para que outras pessoas ditem se as nossas ações e regras estão certas. E queremos a validação dessas pessoas. E quem são essas pessoas? Pessoas que nós vamos entregando a chave de nossa intimidade, as quais elas acabam atropelando um pouquinho as situações e até se expondo mais, colocando mais a sua percepção, e isso, a sua opinião que acabamos colocando como peso, influencia diretamente nas nossas ações. Mas afirmo para você, a opinião dos outros não importa. O porquê disso? Mesmo que você faça um teste em colocar duas pessoas juntas, sentadas à sua frente, e você pegar e falar sobre algo específico, cada uma dessas pessoas terá um entendimento sobre aquilo que você disse. E o porquê que isso acontece? Porque cada um vai utilizar o seu viés, as suas crenças e a sua percepção para te colocar o que ela compreendeu disso. Por isso que nós temos a singularidade de cada um. Cada um acaba tendo a sua percepção de algo que vê, de algo que entende. E quando alguém te dá uma opinião, ela mais fala sobre ela mesma do que a verdadeira situação do que você está falando. Ah, poxa, é difícil de entender isso. É difícil entender na mente, mas é muito mais fácil do que nós imaginamos. Por isso que ocorre muitas vezes uma discussão. Porque a pessoa, ela nos falou algo através do entendimento e da percepção dela. Preste atenção no que eu vou falar para você, para que você consiga entender isso. O porquê que eu já volto sobre a opinião dos outros, mas olha só para que você entenda sobre isso que eu estou falando. Uma pessoa, você fala algo para alguém. Você levou a sua forma de pensar, as suas crenças, a sua percepção, para que você chegasse à conclusão daquilo e colocasse aquela informação para a pessoa, certo? Só que ela, recebendo a sua informação, ela utilizou as crenças dela, a percepção dela e todo o molde mental que ela tem para compreender o que você falou. Então, o que você falou foi recebido ao outro pelos moldes mentais dele, o qual não foram utilizados os mesmos moldes que os seus. Por isso que há um conflito de ideias e muitas vezes não há uma compreensão total. E mesmo que essa compreensão aconteça, pode ter certeza, tem algum ponto o qual não vai estar alinhado exatamente com o que você pensava. Há uma similaridade, mas não vai estar alinhado. E é engraçado isso. E por isso que a opinião dos outros não importa. Porque o que você vai desenvolver, o que você vai fazer é através da sua realidade, através dos seus sonhos, dos seus pensamentos. Você vai utilizar as suas crenças, os seus princípios, os seus moldes mentais. Então não adianta você colocar algo para alguém, porque ele vai utilizar todo esse mesmo peso da bagagem dele e das limitações que ele tem, dos medos que ele tem, dos receios que ele tem, de toda a situação que vem de encontro ao que ele tem de temor. Então isso vai fazer com que, na verdade, o que ele exponha para você, como a opinião dele, seria mais uma visão sobre a realidade dele, espelhada no que seria a sua ideia de tema. Entende isso?
Ele espelha tudo o que ele tem, tudo o que ele sente, tudo o que ele já percebeu ou passou na vida dele e criou-se moldes mentais e crenças nele e te expõe a sua realidade do que você quis colocar dentro da realidade dele. E por isso que, na verdade, a opinião dos outros não nos interessa, porque todas as opiniões vêm diretamente do que eles entendem sobre a vida deles, sobre as consciência deles, sobre o ciclo de a coisa, o pensamento, a ação e a consequência dele. Foi tudo criado nesse mesmo perfil. E você acaba dando as chaves de que ele pode ligar e desligar sonhos, desejos e todos os anseios que são seus. Que na verdade você tem que deixar vir de dentro, sentir-se motivado, pode até partilhar, mas na verdade me dá sua opinião sobre isso é muito relevante. Difícil entender, difícil compreender, porque nós nos limitamos pela limitação do outro. Nós não fazemos nada pelo medo dos outros. E por que isso acontece? Porque nós não temos a coragem de se lançar ao novo. Porque nós precisamos dessa validação do que o outro vai falar. O que o outro fala ou deixa de falar, pouco importa. Entenda isso. É necessário que você compreenda, porque a situação de deixarmos que os outros ditem as regras do que vamos ou não fazer faz com que você acabe deixando de viver uma vida magnífica, interessante, cheia de criatividade, de muito crescimento, de inovações, porque alguém falou algo. Essa é a ideia. Por isso que tão poucas pessoas fazem o diferente. Por isso que tão poucas pessoas criam uma nova realidade. Porque elas não se moldaram ao que era a percepção dos outros. Elas não se deixaram levar por esse tribunal. Elas não mais se sentam nessa cadeira para aguardar uma validação do outro, do que ele acha que é certo ou errado, do que ele acha que é bom ou não, do que ele acha que seria o melhor ou não para nós. Então, entenda isso. É muito importante que você compreenda todos os pontos dessa frase. A opinião dos outros não importa. E isso vai fazer com que você abra as portas da sua nova realidade, do seu novo momento, da sua nova vida, dos seus sonhos, dos seus desejos, da realidade que talvez ninguém da sua família fez, da realidade que talvez nenhum dos seus amigos vão tocar. Porque isso é seu, é íntimo, é interno. Somente você pode dar o passo para ir além. Além de tudo o que você pensa, o que você deseja, o que você anseia, o que você tem como percepção de futuro, o que você tem como sendo a sua nova realidade, o que você tem como sendo o seu caminho. Essa é a ideia e isso é o que eu queria passar para você. Entenda isso e você vai conseguir melhorar todo o seu desenvolvimento, toda a sua expertise e também todos os seus resultados em pelo menos 80%. Só fazendo isso, não ligando para a opinião dos outros. Pense nisso, um ótimo dia! Sempre um cafezinho novo aqui, logo de manhãzinha para você refletir e pensar. Tchau, tchau!